Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra, não sei se é ao Dr. Nuno Ferro. Faça favor. Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, muito obrigado. É sempre um gosto estar consigo e dizer que muita honra tivemos em que estivesse presente no nosso último congresso no Porto, com a excelente dissertação que nos proporcionou. Um cumprimento também a todos os senhores deputados. Esta é a primeira audição que eu tenho a impressão que estou presente em que tive a ouvir uma audição antes da audição, o que é um problema, porque não consigo deixar de me influenciar naquilo que terei para dizer sobre algumas das coisas que foram ditas, quer por seus deputados, quer pelas associações de pais que foram aqui ouvidas. E, portanto, isto é quase como que uma audição pegada, digamos assim. Dizer-vos e saudar-vos, porque em termos daquilo que é o argumentário de todos os senhores deputados, e não só, em relação à importância e à validade da educação física, está claríssimo. Não vou dizer que a educação física é importante para isto, porque já foi dito tudo na sessão que tivemos a oportunidade de presidir anteriormente. E, portanto, não há dúvida nenhuma sobre a importância da atividade física, da educação física, a presença da disciplina no currículo. Dizer só em termos de esclarecimento, porque é importante, porque foi dito e não corresponde, se calhar, totalmente à verdade, a educação física tem orientações programáticas desde do pré-escolar, desde os 3 anos até aos 6 anos, tem programa nacional desde o 1º ano até o 12º ano. Nós não falamos, quando falamos do primeiro ciclo, não falamos que a educação física tem que estar no primeiro ciclo, porque ela está no primeiro ciclo. Ela, desde 93, faz parte da matriz curricular do ensino básico, do primeiro ciclo, e, portanto, aquilo que nós dizemos é única e simplesmente que se cumpra a lei, porque ela está lá, tem tempo atribuído, tem orientações programáticas, é só uma questão de se garantir a sua concretização. Dizer-vos também que foi falado aqui um pouco de algumas questões e que eu vou, como já vos disse, aproveitar para falar um pouco sobre isso. Como ponto de partida, ter esta ideia de que, sabendo nós que é importante, é bom também que tenhamos a noção de que aquilo que não é valorizado perde importância. Aquilo que não é contabilizado não é valorizado. E, portanto, quando nós dizemos que é muito importante, se ao mesmo tempo estamos a advogar que a disciplina não deve contar para a classificação, isto cria imediatamente um descrédito sobre a disciplina. E há um conjunto de preconceitos e de equívocos em torno desta questão, e era sobre eles que também iremos falar agora um pouco. Fala-se, e foi aqui também colocada, sobre qual era o objeto sobre o qual incidia a avaliação de educação física. A educação física não pretende nem criar, nem verificar a existência de atletas, nem de indivíduos que sejam performers da atividade física. Não é esse o objetivo da educação física. O objetivo da educação física é, através de práticas inclusivas e ecléticas, garantir que o conjunto de alunos, que a todas elas são obrigadas, consigam garantir um nível de proeficiência motora que garanta e que dê alguma garantia de continuidade da prática da atividade física na sua vida adulta. E esse é o grande desafio da educação física, em duas perspectivas que não podem ser dissociadas. Do ponto de vista das questões ligadas à saúde, pela importância que todos nós sabemos que a atividade tem, mas também pela importância da apropriação daquilo que é a referência cultural da educação física, que é a referência dada pelas atividades esportivas. Mas não é isso que se trata lá. O que se trata lá é conseguir níveis de proeficiência motora que garantam não se faz aquilo que não se sabe. E se os alunos não souberem fazer coisas, são menos ativos. E, portanto, aquilo que se tenta garantir é que eles saibam praticar diferentes coisas para poderem optar por aquela que lhes dá mais prazer na sua vida futura. E esse é o grande objetivo da educação física. E, portanto, o objeto da avaliação da educação física nunca será o desempenho performativo dos alunos. Aliás, somos a única disciplina no sistema de ensino, e isto também, a propósito daquilo que foi dito pelo representante da CONFAP, é a única disciplina do sistema educativo que tem, nas suas orientações programáticas, indicações para todos os professores sobre o processo avaliativo. É a única que existe. Nós temos as normas de referência para a avaliação que, de alguma forma,
indicam a todos os professores como se deve desenvolver o processo avaliativo na disciplina, criando, à partida, na designação daquilo que é o currículo, também a designação daquilo que são os processos avaliativos. E a única disciplina que tem isso. Portanto, se há disciplina que, em termos da possibilidade de variabilidade que existe em todas as disciplinas, todos os seus deputados foram alunos e todos sabem que há professores assim, professores assados. Na escola havia o professor que dava melhores notas do que o outro, em todas as disciplinas, em todas as escolas. E, portanto, estas normas de referência são, de alguma forma, o que garante de que, pelo menos decretado, de que existem condições para haver uma equidade nos processos que a avaliação dizem respeito. Falou-se também das questões das instalações. Nós sabemos e gostaríamos que todas as escolas tivessem mais condições. Também sabemos que não é na educação física, aliás, hoje houve a notícia de uma escola que fechou por causa das questões de educação física, mas não só, que as questões das condições para os alunos se colocam. É importante na nossa área, porque delas depende muito a capacidade de se poder fazer coisas, mas reparem uma coisa, se nós dizemos que a nota não conta porque não há condições e que sabemos que ao não contar ela é desvalorizada, ao desvalorizar as condições nunca vão aparecer porque aquilo não faz falta. Se não faz falta, as condições vão se manter como está. E nós sempre dissemos, em 1993 não havia programas de educação física, não havia avaliação de educação física, não havia instalações de educação física. O facto de terem aparecido programas de educação física e ter aparecido uma perspectiva de avaliação fez com que as condições começassem a existir em todas as escolas. E, neste momento, a rede de escolas do nosso país, com mais ou menos suficiência, tem as condições para enquadrar a educação física. Uma nota também em relação ao primeiro ciclo, que também foi falado. O facto do ano passado ter havido provas de aferição no segundo ano fez com que este ano as condições em todas as escolas estivessem melhoradas. Não aconteceu mais nada, senão a indicação que se iam realizar provas de aferição. Quer dizer que a importância que o sistema atribui à classificação por si só, e a avaliação, por si só, é um elemento de potenciador da alteração daquilo que existe, nomeadamente em relação às condições físicas, que são aquelas que foram ditas. Portanto, era importante que estas duas questões, quando se fala das condições, fossem vistas em conjunto. A outra questão que é sempre muito batida é que há alunos que não entram por causa da educação física ou que a educação física baixa a média. Nós continuamos, e já pedimos ao Ministério da Educação, à Direção-Geral da Estatística, todos os dados que fossem possíveis para nós fazermos essa caracterização, para não se fazer este broá sem sermos uma ideia concreta. Temos estudos parciais que são localizados e por isso não podem ter uma abrangência que possamos dizer nacional, mas em todos eles os dados apontam no sentido. Há um conjunto de alunos reduzido entre 3% e 5% em que a nota é penalizada, digamos assim, e há um conjunto de 60% dos alunos que a nota é melhorada. Portanto, neste equilíbrio, as coisas poderão não estar. E a questão que nós devemos colocar é, quando um aluno não entra para a nota de educação física, que aluno é esse que entra? Que outro aluno é que entra? É um aluno que é mau aluno? Não. É um aluno que, junto a ele, está praticamente ao mesmo nível, o que faz com que ele não entre, se for por causa da educação física, a sua média vai baixar por causa da educação física. Mas se os dois alunos são idênticos, e esta é a melhor educação física, e se nós acreditamos na formação integral como algo que garante a disponibilidade do indivíduo para tudo aquilo que a vida lhe põe, não será melhor este aluno do que aquele aluno que tem pior nota à educação física? Porque às vezes parece que as coisas são colocadas, a nota prejudica os alunos, mas parece que quem vai entrar é um aluno que não tem condições para entrar por causa da nota de educação física. Isso não é verdade. E isto é verdade para a educação física e para todas as disciplinas. Não se esqueçam, senhores deputados, que a nota de educação física a que ser considerada tem tanto peso como a nota de matemática, tanto peso como a nota de físico-química, mas tanto peso como a nota de sociologia, como a nota de aplicações informáticas, só existe durante um ano no sistema de ensino dos alunos, e aí sim, com gritantes diferenças de apropriação daquilo que são os critérios nas diferentes escolas e mesmo dentro da mesma escola. E não se fala, nem nunca se falou, e no argumento de que os pais não se queixam, não pode ser tido. Porque os pais queixam-se, porque nós vivemos, infelizmente, ainda num preconceito cultural em relação às questões do corpo, que é difícil de ultrapassar. E, portanto, é fácil criticar as questões de educação física. E não deixe de ficar preocupado com a perspectiva do Presidente do Conselho de Escolas em relação a algumas coisas que diz em relação ao sistema de ensino. Para terminar, que a disciplina não tem relação com aquilo que se estuda no ensino superior. Não tem educação física, não tem muitas outras.
quando nós sabemos até que há alunos que fazem Ciências e Tecnologias e vão para Direito e vice-versa, e, portanto, não é essa a ideia, essa é a perspectiva de que o ensino secundário deve ser a muleta de acesso ao ensino superior, que já vimos que não é. Deve formar o aluno, aliás, de acordo com aquilo que o perfil do aluno, o novo perfil do aluno, advoga, com essa capacidade do aluno de ter competências-chave em diferentes domínios, para os quais a disciplina de Educação Física está intimamente ligada em 8 deles, e não há muitas disciplinas que tenham essa capacidade de estar tão ligada ao perfil de competência, e, portanto, não podemos olhar para esta questão como uma questão instrumentalista. É uma questão de formação e de formação dos indivíduos que nós acreditamos, e todos nós aqui parece que acreditamos, que tem a sua importância enquanto valorização do ser humano. Obrigado, Sr. Presidente. Passaria a palavra ao Dr. Nuno Ferro para Muito obrigado, Sr. a última Presidente. intervenção. Também agradecer também, porque acho que foi um debate elevado e bem frutuoso, e isso agrada-nos porque se vê uma sensibilidade para questões que eu já ando aqui há algum tempo, que há algum tempo não via tão espalhadas, e portanto isso é sempre algo que temos a salientar, e daí também dar os parabéns e agradecer quer ao Bloco de Esquerda, quer ao Partido Comunista porque a bondade destas propostas é exatamente essa, trazer argumentos, fazer discutir, isso é sempre algo importante em democracia. E eu não creio que isto seja de todo, nem possa ser confundida com uma questão ideológica. Não pode ser de todo. Isto tem que estar acima disso, e acho que o Sr. Presidente leva daqui desta audição claramente um consenso alargado sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que poderá não ser tão importante. Agradecendo as questões, responder ao Sr. Deputado Pedro Pimpão em relação à questão da posição em relação à proposta de Conselho de Escolas. Repare uma coisa, isto é quase uma quadratura de ciclo, ou um paradoxo que não nos permitirá avançar. Um dos objetivos da escola é dotar todo e qualquer aluno daquilo que é um perfil de saída, tal como agora está definido, eclético, que consiga compreender várias dimensões. Essas dimensões, sabemos nós que os alunos podem ser mais fortes numa área ou noutra, mas aquilo que é o objetivo do sistema é garantir que todos os alunos tenham qualquer coisa que concorra para esse perfil alargado. E, portanto, esse é o grande objetivo do sistema. E, por isso, a diversidade das disciplinas que existem no currículo, abarcar diferentes possibilidades de concorrer para esse perfil. Uma proposta que vai no sentido de contabilizar a classificação dos alunos que querem, o que vai acontecer é que são os alunos mais aptos, mais capazes, que vão utilizar esta disciplina. Quem é que fica refém desta proposta? Os alunos que mais precisam. E nós o que criticamos é isso. Se ela é importante para todos, não faz sentido que seja só para aqueles que são mais aptos, porque aqueles que mais precisam, e sobre aqueles que o ónus da valorização, da classificação deve ter mais repercussões, são aqueles que são mais obesos, que são mais parados, que são mais sedentários. E, portanto, sobre esses é que estas questões devem incidir preferencialmente. Portanto, eu temo que essa proposta tenha, e tenha certamente, esta repercussão. E, portanto, parece ao mesmo tempo uma saída pela janela. Há aqui uma confusão, vamos lá arranjar aqui uma coisa que possa mitigar de alguma forma esta confusão. Aliás, um bocadinho como os diretores de escola. Eu percebo muito, eu estou em direção de escola e já tive muitas direções de escola. E sei a pressão que existe junto das direções de escola em relação às notas de educação física. Sei perfeitamente disso. Mas repara uma coisa. É essa questão que deve motivar que não se dá a classificação, ou devemos, numa lógica até social, garantir que existe informação suficiente para que esta questão possa ser vista de outra maneira? Porque, volto a dizer, o que nós temos por trás de tudo isto é um preconceito cultural em relação não à educação física, mas às questões como se esta fosse uma dimensão cultural de suma menos importância. E que não é, nós sabemos que não é. E, portanto, esta ideia de porta de saída não nos agrada de todo. O meu colega Avelino disse em relação aos processos de monodocência e de coadjuvação ao especialista, deputado, faça-se, dê-se autonomia às escolas, para que se tiverem professores de monodocência que sejam capazes que o façam, se for professor de coadjuvação do agrupamento, que faça, se for o professor especialista que vai resolver a questão, que faça. Faça-se. Dê-se autonomia para resolver as coisas na medida em que há necessidade por parte das costas de fazer. Vir uma ideia de agora de uma lei que vamos pôr professores de educação física em todos, são 18 milhões de euros por ano, não é possível. E, portanto, vamos encontrar aquilo que existe no terreno, aquilo que são as necessidades da escola para completar isso. E, portanto, é mesmo uma ideia de faça-se.
Porque está na lei, os alunos têm direito e não há outra que possa trazer os benefícios que naquela idade, entre os 6 e os 10 anos, traz a educação física em termos de desenvolvimento, não só físico, mas também daquilo que precede o desenvolvimento cognitivo. Quer colocado pela doutora Ana Rita Bessa, quer pela doutora Ana Mesquita, as questões da operacionalidade, se há capacidade para que isto aconteça. A Escola de Instrutores de Educação Física, o INEF, foram as primeiras escolas de formação de professores no país. A formação em Educação Física é a formação mais antiga na área da docência. Ainda nas outras disciplinas não tinham disciplinas sobre pedagogia, já o INEF, depois ISEF, tinha a sua grande cota de intervenção ao nível das questões pedagógicas. Portanto, em termos de pedagogia, não é que nós possamos dar cartas, não é isso que eu quero dizer, mas estamos, penso eu, bem formados. Já dissemos que temos uma proposta programática que não corta a relação do currículo com a avaliação, mas a integra naquilo que deve ser uma proposta coerente de desenvolvimento curricular. Portanto, aquilo que são as condições de pré-ação estão todas instaladas. Perguntam-me se em todas as escolas todas as pessoas vão fazer as coisas bem feitas? Não. Não há nenhuma disciplina que o faça. Se perguntam-me se vai haver problemas em muitas escolas, vai. Aquilo que é o nosso compromisso e aquilo que podemos dizer aos senhores deputados é que a nossa ação, quer em termos do CNAPEF, quer em termos da CPEF, tem aqui algumas nuances diferentes naquilo que podem levar a todos os profissionais, é de acompanhamento e de garantir que todos os professores têm acesso àquilo que de melhor pode ser feito, quer através do acompanhamento da prática e da partilha de boas práticas, quer através de lhes proporcionar aquilo que são evidências científicas na área dos estudos que a avaliação digam respeito a isso, e estamos a fazer isso. Temos seminários marcados, temos encontros com as faculdades marcados, portanto, temos essa ideia toda de capacitação cada vez mais dos professores em algo que nós já achamos que estão capacitados, mas não queremos dizer isso. E dizer também à Comissão e a todos os deputados que estamos perfeitamente disponíveis para todos naquilo que acharem que a nossa posição pode ser importante para este trabalho de esclarecimento, de argumentação e de capacitação de quem quer que seja. Propor-vos um exercício quando estas questões forem decididas. Sempre que se disser qualquer coisa em relação à educação física, façam a mesma pergunta para qualquer outra disciplina. E se virem que há ali uma zona de conflito, então esse argumento não será válido. Porque é aquilo que nós estamos a dizer sempre, mas ir para a outra disciplina, mas essa disciplina é mais importante. Mas é mais importante, já passámos a época dos estruturantes, não é? Portanto, isso parece estar mais ou menos resolvido. Portanto, se todas elas fazem parte de um pacote que é importante, então que tenhamos a capacidade de no dia-a-dia, na prática, naquilo que se diz, dar a importância que lhe é devida e que todos nós sabemos que tem. Ter muitas notas soltas tem este problema. Só dizer que, e um bocadinho, nós temos a perfeita noção de que este tema é um tema fraturante e que muita da inércia que o Governo poderá ter neste momento tem a ver com algum receio daquilo que possa ser a posição da opinião pública. Mas é a nossa posição que há coisas que, pela clareza dos seus objetivos, pela razão que trazem associadas, não podem estar dependentes daquilo que uma qualquer opinião pública mais ou menos informada pode ter. Porque estas questões da opinião pública também teremos que ver em relação ao quê? Se fosse para a opinião pública, se calhar a pena de morte era uma realidade em Portugal e não é, felizmente. Portanto, teremos que ver, porque também já ouvimos argumentos por parte de pessoas com alguma importância justificarem-se naquilo que a opinião pública tem, a opinião pública o que quer que ela seja. Só para terminar, voltar a referir esta importância que nós, de algum tempo, vamos trabalhar, e temos pedido a muitos colegas de escolas que o façam, que estudem na sua escola o que é que acontece, e pedimos aqui para os seus deputados, na medida do possível, intercederem junto da tutela, porque isto de falar com achismos, baseados na minha experiência pessoal ou do meu vizinho ou do meu sobrinho que aconteceu isto, e dizer aquilo, os miúdos na escola têm aquela coisa, as duas grandes populações são o todos e ninguém. Quem é que vai sair à noite? Todos, só tu é que não me deixas. Quem é que teve problemas? Ninguém teve, só eu que tive. E isto às vezes parece o discurso de política. Há milhares de pessoas
onde é que foram buscar esses milhares? Já perguntámos ao Dr. Jorge Lemos, onde é que estão esses milhares? Que ele nos mostre os dados que permitam dizer que aquela quantidade é 1 milhar. Porque não existe em lado nenhum. E aquilo que nós queremos, efetivamente, até para podermos preparar da melhor forma aquilo que são o nosso trabalho com os nossos colegas, é façam-nos chegar os dados que permitam ver se tem influência, que influência é que tem, que outras disciplinas é que tem, que é que não tem. E, portanto, também o nosso pedido para que se puderem interceder para que isso possa acontecer. Está pedido do Ministério da Educação há algum tempo, foi-nos dito que sim, mas do sim até o acontecer está a demorar um tempo que não é eterno, mas que não ajuda. Muito obrigado, Srs. Deputados.